Olá, bem-vindos ao programa Mais Saúde. Hoje completamos 2 meses no ar. E claro, nós aqui da televisão, aqui da produção, agradecemos muito pelo seu carinho e pela sua confiança. E o programa de hoje está apenas começando. A artrose e a osteoporose têm se tornado cada vez mais frequente na população. E no programa de hoje vamos receber o médico ortopedista, Dr. Daniel Feim. E vamos conversar sobre esse tema, que é artrose e osteoporose. Antes de dar a palavra para o Dr. Daniel, gostaria de agradecer ao Dr. Daniel por ter vindo aqui, por ter tirado um pouco do seu tempo. Eu sei que o Dr. Daniel é muito ocupado. E agradecer também pela acolhida. Quando eu cheguei na cidade, há 6 anos, conheci o Dr. Daniel, e aí eu trabalhei com ele lá no HMI, e também atendo na clínica dele até hoje. Né? Então, muito obrigado pela acolhida e muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui falar de saúde. Obrigado, eu que agradeço, é uma satisfação estar com vocês aqui, com todos os nossos telespectadores que nos acompanham, para falar de um tema tão importante que é saúde, no nosso caso aqui, saúde ortopédica, artrose e osteoporose, e ainda mais com um profissional do seu gabarito, Dr. André Pagotto, é um profissional muito bem gabaritado, vem fazendo um trabalho diferenciado em Imperatriz, tanto que vem trazer informação de saúde pública tão importante para a nossa população. E então, vamos para começar o bate-papo, o que é a artrose? A artrose, de um modo geral, é o desgaste de uma articulação. Né? Quando há uma lesão articular em que há um certo grau de desgaste dentro de qualquer articulação, desde pequenas articulações, como dos dedos das mãos, por exemplo, até as maiores articulações, como de quadril, de joelho, coluna, né? Então, qualquer articulação onde tem um desgaste dentro dela é o que a gente caracteriza como artrose. Né? E essa é uma pergunta que de vez em quando aparece no meu consultório, eu acredito que no seu também seja muito frequente, sobre quais as causas da artrose, né? A artrose, ela tem causas, desde causas que a gente chama de primárias, né, que são as causas ditas até idiopática, né, que não tem uma causa aparente, que a artrose surge ali sem ter uma causa, mas o médico, no caso o ortopedista, detecta aquela articulação desgastada com um problema articular, muitas vezes através de um exame básico, que é a radiografia, mas também tem as causas secundárias, né? Como, por exemplo, que é muito comum na nossa região, doutor André, você sabe muito bem disso, que é pós-trauma, né? O paciente sofre um acidente, fratura, tem uma fratura que compromete a articulação, ali depois a fratura até consolida, mas a articulação fica desgastada. Uma artrose, muito comum na nossa região. Pode também ser secundária a outras doenças, como, por exemplo, uma mulher em idade de pós-menopausa, após 45, 50 anos, que tem uma baixa do hormônio do estrogênio principalmente, por um problema metabólico que esse hormônio causa, a baixa dele, ela tem um desgaste dentro da articulação, que já é uma artrose de causa metabólica. Né? Então, a artrose, de um modo geral, ela tem causas diferentes e um dos papéis nossos num consultório é fazer esse diagnóstico da etiologia da causa da artrose, porque isso impacta diretamente no tratamento, no que a gente vai fazer de tratamento para esse paciente. Porque a artrose, sendo uma consequência de uma doença, não adianta a gente tratar somente a artrose. A gente tem que controlar essa doença que está causando a artrose, muitas vezes necessitando até de outros colegas, de outras especialidades, para poder ajudar a gente no manejo desse paciente e a gente cuidar da artrose de uma maneira efetiva, para que o nosso tratamento não fique somente baseado no alívio do sintoma, no alívio da dor do paciente, mas principalmente num tratamento mais efetivo, para trazer realmente qualidade de vida para aquela pessoa. E, doutor Daniel, quais são os principais sintomas da artrose? De modo geral, a artrose leva o paciente a ter dor, né, muitas vezes associada a uma limitação de movimento. Essa limitação, ela pode ser uma limitação básica, por exemplo, uma artrose de joelho, que é muito comum, uma das mais frequentes, né, no dia a dia, quando o paciente vai levantar pela manhã, principalmente mulher, homem de maior idade, que está com artrose, né, degenerativa, que a gente chama, que é uma artrose que surge ao longo da vida pelo uso do corpo. Ele vai levantar da cama pela manhã, tem aquelas dores nos joelhos, dificuldade para se locomover, né? Então ele tem dor, pode ter um inchaço, porque a dor é causada por uma inflamação que acumula líquido dentro da articulação, levando até aquele problema que a gente chama de derrame articular, que aqui na nossa região as pessoas conhecem como água no joelho, por exemplo, e leva também muitas vezes a ter uma rigidez articular.
né, uma articulação que ele conseguia dobrar bem, esticar bem. Depois, com o tempo, com a evolução da artrose, ele vai ficando cada vez mais com a limitação. Ele vai conseguindo dobrar cada vez menos esse joelho, esticar cada vez menos esse joelho. Então, esses já são sinais e indícios de que é muito importante procurar um profissional especializado, no caso o ortopedista, para fazer um tratamento adequado, porque a artrose ela é evolutiva. A artrose ela começa muitas vezes de uma maneira insidiosa, uma dor esporádica, às vezes começa doendo um dia sim, passa alguns dias sem doer, depois volta a doer e depois vai ficando cada vez mais frequente e vai limitando cada vez mais o paciente. Quanto mais cedo esse paciente procurar um médico especializado na área, melhor e mais efetivo vai ser esse tratamento. E, doutor Daniel, o senhor já comentou em relação aos sintomas, né? Já comentou também em relação a algumas causas, mas qual que é o público, a população que está mais propenso a desenvolver a artrose? A artrose hoje, eu classificaria a artrose como, em termos de público, em termos de população, de um aspecto bimodal. Eu vejo que jovens acomete muito, ainda mais na nossa região, por conta dos traumas. A gente tem muito paciente acidentado com fratura e que após as fraturas eles desenvolvem uma artrose. Pode ser, por exemplo, o paciente quebrou o joelho, desenvolve jovem, mas desenvolve uma artrose no joelho. Quebrou um punho, né? Quebrou o rádio aqui e depois ele cicatriza, consolida ali a fratura, mas fica com uma artrose residual. Então, acomete muito pacientes jovens, mas de maneira também degenerativa, os pacientes de meia idade, ali após os 45, 50 anos de idade, mulheres, numa frequência maior, mas também os homens não estão distantes disso. Na partir dessa idade, a gente já vê uma incidência muito maior. Mas, numa idade mais avançada, nessa idade que eu estou falando aqui, 45, 50, 55 anos, tem uma característica mais degenerativa, não é mais tanto traumática, mas desgaste mesmo que surge pelo uso ao longo da vida. Quais são as principais áreas do corpo que são mais afetadas? Comentei já brevemente aqui, joelhos, muito frequente nas articulações dos joelhos, mas hoje, doutor André, a nossa população ela está vivendo cada vez mais, né? A população está envelhecendo e as pessoas estão envelhecendo procurando cada vez mais qualidade de vida. As pessoas não querem hoje viver 60, 70, 80 anos, mas com dor, tendo que tomar anti-inflamatório o tempo todo, analgésico o tempo todo. Ele quer envelhecer sendo ativo, praticando uma atividade física, mantendo sua atividade profissional com qualidade, conseguindo manter um dia a dia ali, seu cotidiano, com o máximo de qualidade possível. Então a gente consegue ver cada vez mais no consultório pessoas jovens procurando um diagnóstico cada vez mais precoce. Hoje os exames de imagem estão aí que nos auxiliam muito também para que a gente consiga desenvolver esse diagnóstico precoce. Nós temos as radiografias, ultrassonografia às vezes dá algum indício, mas não é um exame muito bom. Agora, e a tomografia, a ressonância que nos auxilia muito, de um modo geral, e a gente vê cada vez pacientes mais jovens que nos procuram no consultório que a gente consegue diagnosticar a artrose. Mas de uma maneira geral, os pacientes de uma maior idade, né? 50, 55 anos, a partir dessa idade a gente diagnostica bastante pacientes com artrose, principalmente de joelho. É a mais frequente. Doutor Daniel, como o senhor bem disse agora, está em voga esse tema, né? Envelhecimento saudável, né? E cada vez mais os pacientes estão procurando, cada vez mais jovens, né? Procurando o tratamento com o ortopedista, né? Com o reumatologista, porque a artrose ela é uma das doenças do envelhecimento, né? Que mais incapacitam, que mais limitam, né? E o idoso, como o senhor bem falou, não pode ficar limitado. Com certeza. Né? E é uma pergunta que sempre chega no meu consultório, vou fazer para você também. Eles perguntam sempre, tem cura? Eu falo, não tem cura, mas a gente consegue controlar, a gente consegue tratar. Como é que isso funciona? A artrose, a gente tem que entender que a artrose ela faz parte do processo de envelhecimento do ser humano. É até uma evolução natural. A artrose por si só, ela não é uma doença, porque é natural ter o desgaste das articulações, ter o desgaste dos ossos, que nós vamos comentar também sobre a osteoporose. Então é uma evolução natural. A partir do momento que a gente envelhece, a gente vai ter artrose. O que está mudando, principalmente nos últimos anos, a medicina vem evoluindo muito nesse tema, principalmente no tocante ao que é a mais atual, considerada a medicina do futuro, que é a medicina regenerativa. Se busca fazer o quê? Esse paciente que tem artrose, ele ter esse problema da artrose, mas cada vez mais sob um controle. A gente conseguir frear cada vez mais
a evolução dessa artrose. Então, uma doença que evoluía de maneira acelerada, tirando cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, levando a ter dor, levando a ter limitação de movimento, não. Ele vai ter essa artrose, mas com a dor cada vez mais controlada e, se possível, até sem dor, tendo uma qualidade de vida, conseguindo manter suas atividades diárias, conseguindo manter sua profissão e fazendo um acompanhamento rotineiro com um médico especializado para que essa qualidade de vida consiga ser mantida aí até os 70, 80, 90 anos de idade. E você comentou muito bem agora em relação à medicina regenerativa, que entra muito na questão também do envelhecimento saudável. E aqui em Imperatriz é algo novo, né? Explica melhor para a gente o que seria essa medicina regenerativa e como que ela pode ser usada por nós, né, ortopedistas. De um modo geral, nós temos no nosso próprio organismo uma farmácia biológica. A gente, às vezes, popularmente falando, as pessoas, por um conceito geral, tem uma dor, quer procurar um analgésico, um anti-inflamatório na farmácia, também é importante, tem suas indicações. Mas dentro do nosso próprio organismo, na nossa medula, no nosso sangue, a gente tem fatores de crescimento, a gente tem células naturais nossas que podem ser utilizadas de maneira adequada para estimular a regeneração, a cicatrização, também com um efeito muito potente anti-inflamatório e analgésico nas lesões. Sejam elas, doutor André, lesões articulares, como nós estamos falando aqui da artrose, sejam lesões ligamentares, lesões envolvendo os tendões, lesões envolvendo os músculos, lesões envolvendo a estrutura óssea, lesões envolvendo os nervos, enfim. Nós podemos utilizar numa gama de lesões pelo fato de ser biológico, de ser do próprio paciente. Então, o índice de rejeição, de efeito colateral é praticamente zero num tratamento como esse. E a medicina, a nível mundial, vem evoluindo muito nesse sentido. O Brasil já tem grandes centros de estudo com nível de ciência muito alto, já utilizando-se o que a gente chama de ortobiológicos, em que a gente tira ou do sangue aqui da veia, como a gente vai no laboratório fazer um exame de sangue, a gente tira aqui do sangue da veia e desse sangue é processado numa centrífuga fatores que vão ser utilizados no tratamento desse paciente. Seja um plasma rico em plaquetas, seja um plasma rico em fibrina injetável, que a gente chama de PRF, seja um aspirado da medula óssea, que a gente aspira ali da bacia com anestesia local, num consultório, num ambiente extremamente seguro, minimamente invasivo. A gente aspira ali células novas, células tronco, que a gente aplica nessas lesões, inclusive na própria artrose, fazendo com que esse paciente fique cada vez menos dependente de medicações externas e se utilize da própria biologia dele para promover cicatrização, para promover regeneração e levar a qualidade de vida para essas pessoas. E esse tratamento ele pode ser feito na própria clínica, né? Pode, com um médico com qualificação, preparado, bem treinado para isso. Hoje nós temos grandes centros no nosso país até que já fazem esse tipo de treinamento. É feito no próprio consultório, né, com procedimentos minimamente invasivos. Muitas vezes nós nos utilizamos da ultrassonografia, que é um aparelho que serve para que a gente possa visualizar os pontos onde a gente quer fazer essas aplicações. A gente chama isso hoje na medicina de medicina intervencionista da dor, né? Então, se utilizando do ultrassom e de um médico qualificado e num ambiente adequado, você consegue se utilizar dessa medicina regenerativa e levar qualidade para esses pacientes. É importante a evolução chegar também aqui em Imperatriz, né? Porque a gente vê muito nos grandes centros, de fato, mais em São Paulo, no Rio tem muito também a questão da medicina regenerativa na ortopedia, né? Usando ortobiológicos, né? Então, a população aqui de Imperatriz já tem mais esse tratamento, né? Que ela pode utilizar para melhorar a questão da artrose e da dor do envelhecimento, né? Mas a conversa aqui está muito boa, mas a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta.
Reconhecida como alternativa eficaz no tratamento de transtornos no humor, como ansiedade e depressão, além de oferecer excelentes resultados em casos de resistência a medicamentos, a clínica NF Modulari traz à Imperatriz e região a estimulação magnética transcraniana, técnica que utiliza ondas magnéticas capazes de produzir mudanças nos neurocircuitos cerebrais, auxiliando em casos de comorbidades neurológicas e psiquiátricas. Faça-nos uma visita ou entre em contato através de nosso telefone. Se correr, não tropece. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas. Bom, estamos de volta aqui com o Dr. Daniel Fihim e agora é o quadro de pergunta dos telespectadores. Aí é quando passa o vídeo, o telespectador perguntando, aí você responde. Ok. Olá, quem pratica muita musculação pode ter o desenvolvimento da artrose? Bom, quem pratica muita musculação pode sim desenvolver artrose, porque a musculação, ela estimula uma lesão no músculo da pessoa. Então, ali, estimulando esses microtraumas de repetição, também é estimulada a articulação. Então, se for feito com um peso inadequado, de uma maneira inadequada, num posicionamento ruim, você pode sobrecarregar essa articulação e, no longo tempo, de maneira repetida, com essa sobrecarga irregular, dentro da articulação, você pode levar a ter um atrito maior ali entre os ossos da articulação, porque uma articulação é feita entre dois ossos. Tem um atrito ali, há um desgaste, perde a lubrificação e isso faz com que a pessoa, com o tempo, evolua para a artrose. A minha dúvida é, apenas idosos têm problema de artrose? Não, de forma nenhuma, não são apenas os idosos. Os idosos geralmente são acometidos pela artrose degenerativa, que é aquela artrose do desgaste, a artrose do envelhecimento natural. Mas os jovens também podem ser acometidos se eles forem, por exemplo, sedentários, se não praticarem atividades físicas, tabagistas, alcoolistas, pacientes jovens que têm alguma doença relacionada ao metabolismo, por exemplo, anemia hemolítica, necrose avascular no fêmur, que é aquela necrose que surge na articulação em decorrência de um problema circulatório. Então, há uma incidência cada vez maior de artrose nos pacientes jovens. Por isso, não é a idade o critério principal para te levar a ter cuidado com a artrose, não. E, doutor Daniel, em relação ao exercício físico na terceira idade, ele é prejudicial ou existe forma de se praticar atividade física na terceira idade que não seja prejudicial às articulações, aos ossos? Com certeza, existem formas e, na verdade, a atividade física ela deve ser praticada pelo paciente de maior idade. O que nós temos como função médica, como médico, é preparar esse paciente idoso para que o corpo dele, a biologia dele, esteja em condições de ser submetido a uma atividade física de maior vigor, independente do que seja. Uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, uma corrida, uma natação ou uma musculação, qualquer que seja. O que importa é a gente fazer uma boa avaliação desse idoso, ver quais são os componentes que ele tem no corpo dele que podem levar a ter lesão, cuidar desses componentes para que ele possa estar em condições de ser submetido a uma atividade física. Até mesmo porque hoje a gente é cobrado, né, doutor André? No consultório, o idoso ele chega e ele fala, ó, doutor, eu quero cuidar da minha dor porque eu tenho um trabalho para fazer, eu quero fazer minha atividade física. Então a gente tem que estar cada vez mais se atualizando, procurando conhecimento, abrindo mão de novas técnicas, como a gente já comentou um pouquinho da medicina regenerativa, para que a gente possa ofertar um leque de opções de cuidados, de tratamento e até de prevenção para que esse idoso, para que essa pessoa de maior idade tenha plena condição de praticar sua atividade física. E agora, doutor Daniel, mudando um pouco de assunto, para falar de osteoporose,
É um tema também que suscita várias dúvidas dos pacientes, né? E o que seria a osteoporose? A osteoporose, de um modo geral, é uma redução, uma diminuição da densidade mineral óssea, uma redução da massa óssea. Porque o nosso osso, ele tem uma massa ali de cálcio, vamos dizer assim, depositado, que dá força para ele, que dá uma robustez, que dá a dureza do osso. Com o tempo, com o envelhecimento, com as alterações que acontecem com a degeneração ao longo da nossa vida, é como se a gente fosse perdendo, diminuindo essa reserva de cálcio que nós temos nos ossos. Acontece principalmente nas mulheres após a menopausa, por conta das alterações hormonais. E o que acontece? Ao longo da nossa vida, né, desde novinho, é como se a gente fosse fazendo uma reserva de cálcio nos ossos. Então, quem tem um estilo de vida saudável, quem tem uma alimentação saudável, quem pratica atividade física, quem não é tabagista, quem não tem vícios, faz uma boa reserva ao longo da vida. E quando chega nessa idade mais avançada, se você tiver uma boa reserva nos ossos, você vai ter bastante cálcio para ser utilizado e não vai entrar num quadro de osteoporose tão precoce. Quando não se tem uma boa reserva, porque não se alimentou bem, não se cuidou bem nas primeiras 4 ou 5 décadas da vida, você vai ter pouca reserva. E aí, quando entra numa fase, por exemplo, de menopausa da mulher, acontece que perde logo o cálcio e já entra num quadro de osteopenia, de osteoporose precoce. Então, o cuidado que tem que se ter com a osteoporose não é só no momento do envelhecimento, mas em todas as épocas da vida, principalmente quando você é mais jovem. Doutor Daniel, você já até começou a pincelar aí um pouquinho das causas, né? Mas aí explica pra gente aqui quais são as principais causas da osteoporose. A osteoporose, de um modo geral, ela pode ter uma causa que a gente chama de idiopática, que é uma causa que não tem uma causa aparente, simplesmente surge a osteoporose. Ela pode ser associada a uma questão degenerativa também, que o paciente não tem uma doença, e depois, com o tempo, ele evolui para uma osteoporose. Tem a osteoporose pós-fratura, que é importante a gente falar aqui por conta do grande incidência de fraturas na nossa região. A pessoa fratura e o osso fica enfraquecido, ela não se reabilita da maneira adequada, e aquele osso fica mais fraco, fica osteoporótico. Tem a osteoporose secundária a outras doenças, como, por exemplo, aqui, um problema de tireoide. A pessoa tem um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, um hormônio da tireoide baixo ou um hormônio da tireoide alto. Por conta dessa alteração hormonal, há um consumo maior do cálcio dos ossos e essa pessoa, seja homem, seja mulher, vai entrar num quadro de descalcificação, vamos dizer assim, dos ossos de uma maneira muito precoce, fazendo com que ele tenha osteoporose. Então, a osteoporose hoje, doutor André, ela é muito desfocada. Quando a gente vai ler na literatura, separa direitinho ali por idades, mas a gente sabe que hoje a gente encontra no consultório cada vez pacientes mais jovens com osteoporose, relacionada ao estilo de vida, quando o paciente é jovem, ou seja, quem fuma muito, quem faz muito consumo de álcool, quem é sedentário, questão da obesidade também, que estressa muito os ossos. Tudo isso são fatores de risco para que no paciente jovem ele tenha osteoporose, mas a gente encontra cada vez mais no idoso também, porque a nossa população está envelhecendo, né? E se não envelhecer de maneira saudável, também a gente vai encontrar no consultório um grande número de pacientes idosos com osteoporose. E a osteoporose, ela tem cura? A osteoporose tem controle. A osteoporose tem controle. A osteoporose, como eu falei, ela é massa óssea, né? Você faz um exame chamado densitometria óssea. Nesse exame a gente consegue mensurar, a gente consegue calcular a massa óssea desse paciente e ver que nível que ele está de perda óssea. E hoje a gente tem uma série de opções de tratamento, de cuidados, tanto de prevenção da osteoporose quanto de tratamento para a osteoporose, para que a gente consiga reverter, melhorar a massa óssea dessa pessoa. Mas essa melhora está muito relacionada com a causa da osteoporose. Como eu falei anteriormente, se for uma osteoporose relacionada a uma que não tem uma causa aparente, a gente consegue melhorar essa osteoporose com as medicações que nós temos disponíveis hoje no mercado. Se for uma osteoporose relacionada a uma outra doença, é importante o controle dessa doença, como eu citei o exemplo da tireoide, controlar a tireoide com acompanhamento do endocrinologista, para que o nosso tratamento ortopédico aqui tenha efeito. Porque se a gente não controla o hormônio, se o endocrinologista não controla o hormônio, a gente pode usar o que for de medicação para osteoporose, que a gente não consegue melhorar a massa óssea, porque o problema está no hormônio. Sim. Então é muito importante a gente ter esse foco, mas tem controle.
que é mais importante para a população é saber que tem controle, desde que esse paciente seja muito bem acompanhado, a gente consegue sim melhorar a massa óssea. E eu mesmo tenho muitos pacientes no meu consultório que antes eram pacientes de osteoporose e que hoje estão com a densidade mineral óssea normal. Ah, perfeito. A gente vai para mais um intervalo comercial, não saiam daí. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Reconhecida como alternativa eficaz no tratamento de transtornos no humor, como ansiedade e depressão, além de oferecer excelentes resultados em casos de resistência a medicamentos, a clínica NF Modulari traz à Imperatriz e região a estimulação magnética transcraniana, técnica que utiliza ondas magnéticas capazes de produzir mudanças nos neurocircuitos cerebrais, auxiliando em casos de comorbidades neurológicas e psiquiátricas. Faça-nos uma visita ou entre em contato através de nosso telefone. Se correr, não tropece. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas. Olá, estamos de volta falando hoje sobre artrose e osteoporose, aqui com o meu colega de trabalho, Dr. Daniel Fim. E, Dr. Daniel, uma última pergunta. Quando que o paciente deve procurar ajuda, então, nesses dois casos? O paciente ele não tem que esperar sentir dor, ou sentir incômodo, ou ter alguma limitação para procurar o atendimento médico. Hoje a saúde, o trabalho médico, ele é muito preventivo. Então a orientação que eu dou é que você tem que sempre procurar o teu ortopedista, independente da idade, fazer uma consulta de rotina. Você não precisa sentir nada, vai lá, faz uma avaliação, deixa o ortopedista te avaliar, ver os parâmetros dele, fazer os exames iniciais de avaliação, mesmo sem sentir nada, para que a partir dali você consiga fazer um acompanhamento. O médico hoje ele consegue mensurar, fazer um acompanhamento anual, fazer um acompanhamento semestral, né? Desde criança também é muito importante, principalmente quem tem história familiar. Se você tiver alguém na tua família que já tem uma história de osteoporose ou que tem uma história de artrose, né? Vai antes de sentir alguma coisa, porque quanto mais cedo a gente consegue começar uma prevenção, quanto mais cedo a gente consegue começar um tratamento, mais efetivo e mais qualificado vai ser, mais qualidade de vida a gente vai conseguir te dar e muitos mais anos você vai viver e com qualidade. Bom, doutor Daniel, nosso tempo infelizmente está acabando. Sei que o assunto aqui está muito interessante, o doutor Daniel, ele tem esse dom de falar, né, com as pessoas, de conseguir explicar realmente que é um tratamento, são duas doenças complexas. Sim. Né, então, é um dom, de fato, conseguir passar isso para a população de forma simples, a tal ponto que elas entendam. Mas, infelizmente, estamos sem tempo. Muito obrigado pela participação. Tem mais alguma consideração a fazer? Nós somente agradecer, deixar um abraço aqui para vocês, para todos os nossos telespectadores e dizer que eu estou sempre à disposição para estar aqui com vocês.